Olá galera, tudo beleza? Eu sou o Douglas Fischer, eu sou um dos participantes do podcast do Coco Heads Brasil, que fala sobre desenvolvimento para as plataformas da Apple. E normalmente eu que sou o cara que edita aqui os podcasts, eu que faço todas as edições, todas as paradas aqui para a gente poder distribuir o podcast semanalmente, né? E eu vou tentar mostrar para vocês aqui rapidinho como é que funciona um pouco da edição de um podcast usando o GarageBand. Existem várias ferramentas, vários softwares por aí para fazer esse tipo de edição, esse tipo de tratamento, mas a ideia aqui é usar ferramentas que a gente já tem em mãos, que qualquer pessoa que tenha um Mac tem elas em mãos aqui, e vamos ver como é que fica aqui, explicar um pouquinho de como é que funciona. Para explicar, primeiro a gente grava aqui os áudios sempre em... Cada pessoa que participa do podcast grava o seu áudio, então a gente tem todos os áudios separadinhos aqui, eu tenho todos os meus participantes, eu tenho o áudio de cada um deles separado, cada pessoa grava o seu áudio, e depois a gente junta todos eles e a gente envia para cá, pra galera, envia para a pessoa que vai editar, no caso aqui sou eu, né, pra galera poder editar e poder ter o podcast certinho. Vamos ver como é que funciona aqui usando o GarageBand. Bom, primeiro a gente vem aqui em novo projeto e a gente vai criar um projeto do tipo voz, né? Um podcast mais do que justo, né? Não tem necessidade de mudar nada aqui nos detalhes, a gente pode seguir com o modelo padrão. Ele vai iniciar aqui o projeto, ele trouxe no outro monitor aqui para mim, vou ajeitar aqui. Bom, isso aqui é o GarageBand quando a gente cai nele, quando a gente entra nele normalmente, né? E ele tem esses canais aqui, essas linhas, que são alguns efeitos que ele aplica em cima da voz. Bom, eu quero seguir com a voz de narração, a voz normal, então eu vou cancelar. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou remover todos esses canais desnecessários aqui. Eu não achei um jeito muito prático de selecionar todos eles, então eu fico vindo aqui deletando um por um. Eu dou um command delete aqui, né? Um por um, até eu remover todos eles e deixar só narration vocal. Eu mantenho só esse canal aqui, só essa opção aqui para criar. Normalmente aqui eu venho e repito essa linha aqui, essa trilha, eu duplico ela mantendo as mesmas configurações. Não tem como duplicar ela por aqui, então tem que vir aqui em editar, na verdade aqui em trilha e nova trilha com ajustes duplicados, Command D. Eu tenho que vir nessa opção aqui e duplicar ela. Certo? Eu vou duplicar mais algumas vezes aqui. Foram 4 participantes nessa edição. O que eu faço normalmente é deixar uma trilha aqui para música. Vou colocar aqui os sons de fundo. Nas outras trilhas eu coloco o nome dos participantes. Então vem aqui. Bruno. Diogo. E Thales. Nome dos participantes por aqui. Eu sumo com essa parte aqui de baixo, que eu posso clicar no botão aqui do lado para sumir com ela. E sumo com essa lateral aqui, deixo a tela desse jeito. E o que eu faço agora é arrastar os áudios que eu tenho aqui da galera para dentro das trilhas. Então eu vou arrastar aqui Douglas. Eu estou no MacBook Air aqui, é um pouco lento, ele não performa muito bem nesse tipo de operação de áudio, vídeo, né? Esse tipo de coisa. Mas acho que vai dar para mostrar aqui só para ilustrar aqui para vocês. A gente gravou um podcast aqui de quase 1h30, na verdade um pouco mais de 1h30 e bastante conteúdo, então um pouquinho lento aqui para ele renderizar tudo, tal, para ele fazer esses gráficos, para ele montar essa estrutura toda aqui, mas é tranquilo, nada muito crítico não. Trazer aqui as informações. E bom, a gente sabe que existe vários softwares por aí. Quando a gente fala do GarageBand, as pessoas ficam um pouco céticas assim, se dá para utilizar o GarageBand para fazer esse tipo de edição de podcast, né? Mas na verdade a gente vai ver que ele tem tudo que a gente precisa. Não tem nada aqui muito surreal não. Tudo que a gente precisa para fazer uma gravação legal está disponível aqui nesse aplicativo. Que tipo de recurso? Eu tô com pouca memória aqui no HD, no SSD, então vai ser um pouquinho difícil. Eu vou seguir aqui com o exemplo aqui que a gente tem aqui, para não estressar demais. Vou deixar só 2 áudios aqui, só para eu conseguir mostrar um pouquinho para vocês como é que funciona.
basicamente num podcast a gente precisa de duas coisas. Normalmente você tem que cortar alguns áudios, então você vai cortar algumas faixas que não são interessantes e você vai adicionar algum tipo de som no fundo. E basicamente é isso, você vai casar o som com as falas da galera cortadas certinho e eventualmente você precisa baixar ou aumentar o volume das trilhas, né? Como é que funciona isso? Eu vou botar aqui um som de entrada, vou pegar aqui uma musiquinha, se eu acho algum som aqui. Se eu tenho um som aqui ainda de... Vamos ver, podcast... Alguns sons aqui, eu vou pegar um som que a gente usa bastante, esse aqui, Disco Medusa aí. Vou arrastar ele pra cá. Vou colocar uma música aqui, se eu voltar pro início, dar um play aqui. Aí. Estamos todo mundo gravando. Agora a gente vai bater uma palma. Isso, daí agora a gente bate uma palma. Como que é? Então já tem o som tocando aqui embaixo o som das pessoas certinho. A gente tentou bater uma palma aqui para sincronizar, então tem o pico do áudio aqui da pessoa que vai mostrar, vai conseguir perceber certinho. Aqui por algum motivo não renderizou o áudio do Bruno, mas esse é um problema que o GarageBand faz às vezes, mas normalmente você alterar um pouquinho o som, depois ele acaba aparecendo de novo. Como eu já estou acostumado, quase não preciso desses gráficos do áudio aqui, mas para quem está começando é importante utilizar esse recurso. Ele realmente vai demorar um pouquinho aqui para renderizar. Bom, o que eu quero mostrar aqui na verdade é como cortar o som. Então, para cortar a gente pode, digamos que eu quero cortar aqui bem na palma. Vai fazer? Assim, tem uma palma aqui que dá para ouvir que tem assim só. Eu posso querer cortar ele certinho ali. Como é que eu faço? Eu posso dar um play usando o espaço, eu pauso certinho ali onde está a opção. Posso selecionar a trilha de baixo usando o Shift. E para cortar a gente usa o Command T, né, que é dividir regiões no cursor de reprodução. Eu uso aqui o Command T, apertei aqui e ele cortou o som. Então esse som aqui eu posso posicionar ele certinho, o outro eu posso continuar aqui, eu posso seguir bem perto do microfone. Deixa todo mundo surdo aí, né? Posso vir aqui, dar um Command T de novo. Eu pego esse som, digamos que eu arranco ele fora, eu posso ajeitar aqui. Basicamente eu consegui cortar os blocos que eu precisava, o som aqui tudo certinho. Bom, o volume da música está muito alto, eu quero deixá-la menor. Como é que eu faço isso, né? A gente tem esse íconezinho aqui no lado que ele permite a gente setar automação de som, que o GarageBand chama. Bom, muita gente pode não estar vendo, mas tem uma linha bem fininha aqui no meio que eu consigo clicar nela e setar o volume que eu quero. Então, conforme eu vou mexendo essa linha, o volume vai mexendo para essa trilha. Normalmente a gente deixa o volume na posição correta, que é o 0, né, o ganho 0. E o que eu faço é clicar em alguns pontos dessa linha e nela eu posso definir que dessa linha até essa linha ele vai baixar o volume aqui. Eu posso fazer outro movimento de baixa de volume, aqui eu posso subir, então eu consigo puxar para cá, fazer todo esse controle e com isso o som vai acompanhar sempre essa linha. Ele vai sempre respeitar o que eu defini aqui, né? No volume eu posso definir alguns outros critérios. Nesse caso eu estou usando o volume e sempre que eu voltar aqui ele vai tocar. Aí. Agora a gente vai bater uma palma. Isso, daí agora a gente bate uma palma. Como que vai fazer? Assim, a gente vê que o som tá baixando, ele vai subir agora novamente. 1, 2, 3, palma. Fala aí, Bruno. 1, 2, 3 e palma. Caralho, o maluco não 2, consegue bater 3 uma palma. Certinho? Bom, basicamente o que eu uso para editar um podcast é isso. Eu corto o som e ajeito o volume dele. Basicamente é isso. Não tem nada de recurso mais mirabolante do que isso, não. Eu posso repetir esse procedimento nas linhas de baixo. Eu posso sempre vir aqui, ajustar o som. Posso clicar, criar esses pontinhos onde eu vou diminuindo os sons dessa trilha e tal. Posso zerar ele em alguns momentos, se for necessário, subir. Então basicamente é isso. A gente vai cortando as trilhas sempre com Shift. E outra informação legal é que às vezes a gente não consegue cortar certinho a posição que a gente quer. Então é bom, o ideal é vir aqui
e mudar aqui o zoom, né, que a gente tem sobre o gráfico. A gente pode vir aqui no cantinho, aumentar ele bastante, que vai dar uma precisão muito melhor na hora de cortar. Agora a gente vai bater uma palma. É basicamente isso. E pode parecer muito simples, mas quem está acostumado a usar outros softwares normalmente procura a opção de salvar dentro de arquivo. Mas se você quiser salvar em MP3, você tem que usar a opção de compartilhar em música pro iTunes. Não adianta vir procurar aqui em arquivo, que o salvar como e tudo mais são só opções de projetos, não tem nada a ver com MP3 final. Basicamente é isso, e a gente fica por aí. Até mais, até a próxima. Valeu, abraço.